Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E nos primeiros podcasts, quando eu iniciei o projeto do Mormon Móvel, eu trouxe um assunto para cá, e nem lembro qual que foi, eu tenho que dar uma relembrada se eu for ver qual que foi, mas eu não lembro. Lá no começo, quando nós começamos a falar sobre Joseph Smith aqui no podcast, eu lembro que a gente estava tentando entender qual era o perfil na sociedade dele, né? E eu estava conversando com uma pessoa esses dias e foi interessante porque nós tocamos num assunto que é semelhante ao que eu falei nesse podcast lá no começo, que era sobre a situação financeira de Joseph Smith e sua família. Algumas pessoas, que saíram da igreja, que descobriram toda a história, algumas pessoas tentaram entender. Olha só como é importante isso, para as pessoas, os membrinhos, né, com a recomendaçãozinha no bolso, para eles não ficarem falando assim, só critica, né, porque na verdade é a realidade, pô. O seu profeta foi um canalha. Mas o interessante é saber que existe pessoas que até já tentaram parar para pensar por que Joseph Smith foi assim. Por que ele cumpriu, por exemplo, coisas para benefício próprio? Por que ele envolvia Deus nas coisas, nos seus propósitos ali, colocava Deus nas coisas para fins pessoais? A gente sabe que foi assim. Por que ele manteve, por exemplo, a poligamia e inventou toda aquela história para benefício próprio, e ainda colocando Deus no lugar? Por que ele quis vender, por exemplo, os direitos do livro de Mormon, né? Não tem aquele lance todo. Então tem pessoas que já pararam para estudar o perfil e por que ele fez isso. Só porque ele era um sádico, sei lá, um canalha, um crápula? Tem outros motivos que as pessoas já levantaram sobre isso. Talvez seja um dos motivos plausíveis que a gente pode entender por que ele era assim. Falando sobre a situação financeira de Joseph Smith e sua família, a gente sabe de uma coisa: os historiadores eles acertaram, né? Quem já pesquisou, viu diários, pessoas que deixaram registros, que viveram ao lado dele, isso aí já foi comprovado. Joseph Smith ele era uma pessoa que veio de uma família humilde mesmo, não tinha dinheiro para nada, muito pouco. Então, muitos até levantaram assim, Joseph Smith financeiramente, ele vivia à margem da sociedade. E ele era uma pessoa realmente que pensou em algum momento que eu preciso ter lucro. Para eu me dar bem, eu preciso levantar valores, eu preciso de dinheiro. E não diferente de muita gente, né, que a gente pode... Hoje a gente pode falar, assim, no caso de Joseph Smith específico, né, mas tem pessoas semelhantes, sim. Mas no caso dele financeiramente, a gente pode colocar ele como os espertinhos, sabe? Deixa eu dar um jeito aí de vencer, deixa eu dar um jeitinho. E ele encontrou oportunidades de fazer isso. Como ele era uma pessoa que precisava, assim, de muito dinheiro, a sua família super pobre e tal, o que ele precisava fazer? Levantar dinheiro, ele queria dinheiro, ele queria mudar a situação dele. A qualquer custo. Essa é uma frase diferente. É uma frase que faz toda a diferença na história dele. A qualquer custo. Então ele já foi crescendo como um jovem, indo para a fase adulta, né? Já com aquele negócio de eu preciso de qualquer forma levantar dinheiro. Aí ele partia para tudo que dava, né? Caçador de tesouro, aquela coisa toda. Não, deixa eu pegar aqui alguma coisa de vidente, deixa eu esconder um cavalo e falar para a pessoa. Ele começou a colocar a esperteza, né? Lógico, muitas das vezes não é o mais certo e não era certo o que ele fez, mas deixa eu colocar a esperteza no lugar aqui e tal, escondo o cavalo de um proprietário e depois eu falo para ele que eu sei onde está por evidência e cobro. Não é assim, não é um espertinho, né? Ou espertão, sei lá. Ele quis levantar valores e ele começou a fazer esse tipo de coisa. E é o que ele fez. E ele não parou por aí. Acredito que a grande canalice
é que ele começou a fazer uma bola de neve sem fim com essas coisas. Aí ele foi e criou todo aquele negócio da visão, e depois aquele negócio da pedra enfiada no chapéu para traduzir, não sei. Ele foi indo. E como todo charlatão, pessoas seguem. Entende? Pessoas seguem, até hoje é assim. E ele já viu coisas financeiras, valores que ele poderia levantar com tudo isso e pronto. Até o momento que ele quis dar um boom em valores, que na época era uma grande fortuna que ele queria fazer, uma pequena fortuna, né? Que era vender os direitos do livro de Mormon. E, vamos lá, vamos vender, tá, mas não conseguiu. Mas aí ele foi por outros meios e tralalá, e as pessoas vindo, os membros abastados que foram entrando na igreja, com o que ele estava pregando e tal. Aí ele foi, tá, até um ponto que ele, vou fazer um banco. Quem lembra dessa história? E é isso. Só que os projetos dele, muitos davam certo, outros não iam para frente e tal. Aí ele foi indo até querer ser candidato a presidente dos Estados Unidos e tralalá. Só que ao longo de tanta falcatrua, foi criando tantos inimigos, né? Que ao ponto que, agora ele tá preso ali na cadeia de Carter, a gente pode pegar ele. Mas falam que foi uma turba contra o profeta, porque ninguém vê os inimigos que estavam querendo caçar ele por aí, né? Então Joseph Smith, ele era um cara que vivia à margem da sociedade. Alguém que precisava de levantar dinheiro. Só que ele foi aquele espertão. É isso. Ele, isso, Deus, todo mundo acredita, então deixa eu envolver Deus em tudo. Eu tive uma visão, lógico que ele não acertou na primeira visão que a gente conhece, ele fez várias versões até chegar na mais bonitinha, e pessoas foram acreditando como hoje tem. Hoje você encontra pessoas com várias historinhas, conversinhas para boi dormir, que acabam acreditando nele, e foi assim. Imagina, como que homens poderiam seguir alguém como Joseph Smith nessas coisas? Lógico, tem como hoje. Que homens que vê um homem praticando poligamia, né, e fala assim, eu vou seguir igual, olha lá, como é que é com ele. Entendeu? Aí outros também querem benefício próprio e tal, e tentam unir o útil ao agradável. E acaba tendo pessoas assim, sim, e tem. Então, por isso que eu falo que algumas pessoas tentam justificar, e aí eu acho que é até plausível ir por esse lado, de por que Joseph Smith começou uma vida de canalice. Entendeu? Um crápula. Como que ele começou uma vida como um crápula? Porque à margem da sociedade que ele vivia, ele falou assim, o que eu posso fazer para me esforçar para ter mais dinheiro? E foi o que ele fez. Tem Deus no meio, vamos colocar, as pessoas acreditam, dá mais credibilidade. Aí ele começou tudo aquilo lá. Alguns estão me seguindo, então beleza. Aí começou a bola girar, entendeu? A roda girando fez ela crescer. E hoje a gente tem um DNA disso, do que começou lá atrás. Entende? Mas eu acho muito legal, é uma coisa importante de a gente trazer para cá e entender por que ele era assim. E eu acho que isso é importante mesmo. Isso é um motivo que as pessoas deveriam, até como eu falo, os membros com a recomendaçãozinha no bolso, deveriam entender. Isso aí faz todo sentido. Não quero acreditar, tá? Então isso faz sentido. Um cara à margem da sociedade que precisava se espernear para poder levantar valores e ter uma vida melhor, e foi pro lado da canalice. Foi o espertão. Entende? E no momento lá, vamos colocar Deus aí que dá certo. Tem gente que acredita. Entende? É isso. É isso que aconteceu. Eu acredito também que foi por esses motivos que Joseph Smith ele começou uma vida aí como um crápula. Precisava se espernear, tudo bem, à margem da sociedade, querer vencer. Tudo bem isso, até hoje é assim. Mas ele partiu para muita canalice. Esse foi o X da questão. Até levantar hoje o que a gente vê como um império. Né? Aí o DNA vem até hoje, acusado lá, investigação de desvio de 100 bilhões. Até hoje está assim a igreja. É um DNA que vem lá de trás, de um cara desse. Entende? É importante a gente dar ouvidos a essas coisas. Quando eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso, faz todo sentido. Alguém que queria sair da pobreza, se esperneou,
Só que ele foi para o caminho da canalice. Sei lá, vão tentar empreender, fazer coisas corretas, como as pessoas tentam hoje, mas também como hoje tem vários canalhas espertões. Joseph Smith lá atrás falou, deixa eu ser um desse também. E vou tentar tirar benefício próprio. Foi o que ele fez a vida toda. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.